Olá, amigos e irmãos, muito boa noite. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade e vou estar junto com você aqui nas próximas quartas-feiras, ministrando a palavra de Deus e participando junto com você aqui do Conectados com a Palavra, o nosso programa aqui de atendimento ao ensino bíblico, onde nós estamos pensando juntos sobre a palavra de Deus e esse ano voltados para a vida que frutifica, uma vida que dá frutos para a glória de Deus, como Jesus ensinou lá em João capítulo número 15, né? Que o fato de eu dar fruto, você dar fruto, nós darmos frutos, isso glorifica a Deus. E nessa série de estudos que eu vou estar aqui junto com vocês, nós vamos meditar, pensar juntos aqui sobre a vida de Samuel, a história do livro de Samuel. São 8 episódios, 8 capítulos, onde a gente vai estar compartilhando coisas da palavra de Deus. Então eu quero pedir aí o seu envolvimento, quero pedir um pouquinho da sua atenção, pedir que você se concentre nas coisas que Deus tem para falar com você e que você preste muita atenção. Se você está pegando hoje, de repente, no meio desses estudos, são 8 estudos, como eu disse, volta um pouquinho, entra lá na nossa playlist lá e assiste aquilo que Deus já ministrou, aquilo que Deus já falou através dos estudos aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Estamos começando mais uma série, mais uma temporada aqui do Conectados com a Palavra, com o intuito sempre de abençoar a sua vida. Eu aproveito também esse meu tempo aqui inicial junto com você para te incentivar também a assistir os outros dias com os nossos outros irmãos. Nós temos outros pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus aqui ministrando para a gente, às segundas, às quartas e às sextas, sempre às 20 horas, com um estudo novo. E se você também está empenhado em se dedicar à palavra de Deus, você pode entrar aqui no Facebook ou no Instagram ou no YouTube aqui da igreja e por lá você ir acompanhando os estudos, tá certo? Eu vou estar falando sobre a vida de Samuel, são 8 episódios, 8 lições sobre a vida de Samuel, começando desde o seu chamado até o momento onde ele sai de cena na história com a sua morte e tudo o que se passou por isso. Muitas histórias bíblicas poderosas, coisas grandes de Deus, e eu quero te convidar para estar junto comigo nessa jornada, tá certo? Então, fica ligado aí, conectado com a palavra, porque Deus vai falar com você e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Nós declaramos, Jesus, Tu és. Declara, igreja do Senhor, é Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, com grande voz, igreja, declare e profetiza. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor. És Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor. És Senhor de São Paulo e do Brasil. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Ao Senhor, igreja do Senhor, Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara essa nação com o Teu
tempo de orar, clamar, se posicionar. E nós estamos aqui para isso, como igreja dele. Aleluia. E agora vamos exaltar o nome dele. Você tem motivos para exaltar o nome do Senhor. Ele é santo, poderoso. Vamos exaltar e adorar ao nome dele. Aleluia. Boa noite, queridos irmãos. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ricardo Andrade. Estou mais uma noite aqui junto com vocês para falarmos um pouco da palavra de Deus dentro do programa Conectados com a Palavra. O nosso desejo é que Deus te abençoe, que Deus alcance a sua vida, te fortaleça e que nessa série de estudos, de ministrações, você possa adquirir conhecimento de Deus, você possa também ter uma palavra que venha em direção à sua vida e ser abençoado com isso. Temos estudos às segundas, às quartas e às sextas. Você pode acompanhar no nosso canal no YouTube ou também no Facebook os episódios anteriores e com certeza isso vai edificar e vai abençoar também a sua vida. Eu tenho falado aqui sobre frutos que você vai encontrar lendo a história do livro de 1 Samuel, do livro desse livro bíblico. Você vai encontrar muita coisa que vai frutificar a sua vida, fortalecer a sua vida, que vai te fazer frutificar, que vai te fazer sair mais edificado e melhor. E eu tenho meditado nisso junto com você, já nessas duas últimas quartas-feiras, temos começado um estudo ali e hoje nós chegamos aqui no capítulo de número 8, do livro de 1 Samuel, capítulo de número 8. Eu quero falar um pouquinho sobre a intercessão nessa noite. Quero falar com você sobre o que é a intercessão. Intercessão é nós ouvirmos a Deus e falarmos com os homens. E intercessão também é nós ouvirmos os homens e falarmos com Deus. Esse é o intuito que eu encontrei aqui em 1 Samuel, capítulo 8. É Samuel ouvindo Deus e falando com os homens e ouvindo os homens e falando com Deus. Para isso eu quero fundamentar essa minha mensagem de hoje, essa minha reflexão junto com você, nos versículos de 1 a 4 de 1 Samuel, 1 Samuel de 1 a 4. 1 Samuel capítulo 8, meu Deus do céu, 1 Samuel capítulo 8. O texto diz o seguinte: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos, se tornaram gananciosos e aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolha agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações.
Quando, porém, disseram: dá-nos um rei que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Só até aí já é suficiente para a gente poder pensar um pouco aqui junto sobre isso, né? Sobre você ser o intercessor. E o que é ser o intercessor? É fazer um curso somente? É participar de uma palestra somente? É ficar com as mãos levantadas somente? Não. Ser intercessor é poder ouvir a Deus e falar com as pessoas, e ouvir as pessoas e falar com Deus, como nós acabamos de ler aqui no livro de 1 Samuel. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4, que é um texto que eu tinha citado aqui antes, diz o seguinte: antes de tudo, recomendam-se que façam-se súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom, segundo Timóteo, e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Intercessão é algo que agrada a Deus, é algo que alegra o coração de Deus. Por isso que nós precisamos nos envolver com isso, nos apresentar para isso, entrarmos nesse campo que Deus se alegra quando Ele existe. Todo o crente é um intercessor, todo cristão é um intercessor. Todo cristão deve fazer intercessões, orações, súplicas, clamar a Deus por situações, clamar a Deus por pessoas, clamar a Deus por problemas, clamar a Deus por situações do futuro, por sonhos, e também ouvir a Deus e passar isso às pessoas. Geralmente nós estamos encontrando nas intercessões, nós que estamos olhando para as situações aqui dessa terra e falando com Deus, e falando com o Senhor. Não está errado, isso está certo, e é isso que Paulo está explicando aqui. Não é só para interceder pelos políticos, são por todos os homens. A nossa intercessão deve ser feita diante de Deus em todo o tempo. Nós precisamos entrar na brecha da oração, entrarmos no campo da intercessão e levantarmos a nossa mão, levantarmos nosso coração, a nossa voz a Deus e clamarmos a Deus. É isso o que a Bíblia diz. E é importante também citar nesse nosso estudo aqui que intercessão não tem o desejo, não tem a vontade de manipular a Deus. Não, os intercessores não são manipuladores de Deus. Nós que que entramos na intercessão por situações, por pessoas, não queremos manipular o coração de Deus, fazer com que Deus se volte para aquilo que nós estamos dizendo. Nós estamos apresentando a Deus uma situação, uma demanda, sabendo que a vontade soberana de Deus, ela vai reinar sobre aquilo que nós estamos dizendo, sabendo que o querer de Deus, mesmo às vezes não compreendido, mesmo não entendido por nós, ele vai ser feito, porque a vontade de Deus sempre vai ser imperativa, a vontade de Deus sempre vai ser realizada na terra. Ninguém pode parar na mão de Deus. Então não traga junto com você, já que nós estamos falando de intercessão aqui, o desejo de manipular a Deus para algo que muitas vezes não é a vontade dele. Nós devemos clamar, podemos chorar, podemos suplicar, porque isso é agradável a Deus, isso é bom aos olhos de Deus, mas nunca com a intenção de manipular a Deus, com a intenção de fazer com que Deus vire uma marionete nas nossas mãos. E sim entender que nós falamos com Deus, mas que Deus é soberano, que Deus tem a última palavra, que Deus sabe muito bem o que deve ser feito. O Novo Testamento mostra, certa vez, Jesus no Getsemane, orando a Deus. Jesus está intercedendo diante de Deus. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está intercedendo por uma situação de aflição dele mesmo. Ele sentindo o peso daquilo que viria sobre ele na cruz do Calvário, o peso espiritual, o peso dos nossos pecados. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus entendeu que a soberania de Deus tem que ser feita sobre a nossa vontade, mas que nós podemos interceder diante de Deus. Nós podemos chegar diante de Deus com uma súplica, chegar diante de Deus com um pedido, chegar diante de Deus com uma solicitação e nos apresentarmos a Ele. E eu quero dar um exemplo disso para vocês, e quero que você, se pode aí, anota, se não pode, abre comigo aí, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, dos versos de 9 a 11. Êxodo 32 está narrando ali
a situação do bezerro de ouro. Você vai encontrar na sua Bíblia em Êxodo 32, narrando aqui aquele episódio onde Moisés sobe ao monte para falar com Deus, ouvir a Deus e trazer ali as tábuas da aliança, e o povo vê que ele está demorando demais e passa a construir um bezerro. Nas mãos de Arão eles entregam pulseiras, correntes, brincos de ouro, e Arão constrói ali um bezerro de ouro. E quando chega aqui no verso número 9, o Senhor disse a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Depois de ter libertado esse povo, o povo cai nesse pecado. Deus diz para Moisés: olha, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. E eu quero tirar lições com vocês aqui sobre a intercessão. Daqui a pouco a gente volta para o texto. Primeira coisa que eu quero tirar com você aqui nessa manhã, nessa noite, sobre intercessão, é o seguinte: a intercessão, o intercessor não pode ter um sentimento egoísta. O intercessor tem que ter um sentimento altruísta. O intercessor não pode estar pensando em si mesmo. O intercessor está pensando em outros, está pensando no reino de Deus, está pensando no crescimento, desenvolvimento. O intercessor não está pensando na morte, mas o intercessor está pensando na vida. Olha a proposta de Deus para Moisés. Se Moisés fosse um cara egoísta, se Moisés fosse um cara egocêntrico, se Moisés fosse um cara que está pensando na morte do povo, no seu nome, não no nome de Deus, agora ele aceitaria. A proposta de Deus é o seguinte: eu farei de você, a partir de você, uma grande nação. Eu mato todo mundo, eu acabo com esse povo, e depois eu faço a partir de você um milagre acontecer e você ser a raiz de toda uma nação. Só que Moisés não aceita essa proposta. Moisés não é um egoísta, Moisés não é um egocêntrico, Moisés não está pensando somente nele mesmo, Moisés está pensando no povo, está pensando acima de tudo em Deus. A nossa intercessão deve ser uma intercessão que vai glorificar a Deus, vai exaltar ao Senhor. O intercessor é aquele que pede por algo, que sabe que aquele algo que ele está pedindo, que ele está clamando, vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus. Por isso que tem muita oração que não é respondida. Tiago diz: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem para as suas próprias satisfações pessoais. Pedem para o querer de vocês e não para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Jesus diz: tudo que eu peço meu Pai me dá. Porque tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. Tudo que pedirem em meu nome, Evangelho de João, tudo que pedirem em meu nome, eu darei a vocês. Por que isso acontece? Porque são coisas que vão glorificar a Deus. E a resposta aqui de Moisés para Deus é o seguinte, verso 11. Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre esse povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os meus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que seja a sua herança para sempre. E sucedeu, verso 14, que o Senhor arrependeu-se do mal que lhe ameaçara trazer sobre o povo. Olha, Moisés chega diante de Deus com intercessão. E aí você aprende mais coisas. Primeiro, a intercessão não pode ser egoísta. Acabamos de falar sobre isso. E a intercessão exalta o nome de Deus. Olha a preocupação de Moisés aqui no verso 12. Por que diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da terra? Moisés está preocupado com o nome de Deus. Moisés está preocupado com o que as outras nações iriam pensar de Deus. Moisés traz no seu coração o sentimento do verdadeiro intercessor, que quando clama por algo, não está buscando justiça própria, não está buscando vontade própria, mas está buscando preservação do nome de Deus na terra. E clamamos, querido, por pastores, não somente para que o domínio que eles exercem sobre algumas situações e igrejas seja bem sucedido, mas para que o nome de Deus não seja envergonhado através da vida deles. Você sabe quanto escândalo um pastor desviado, um pastor em adultério, um pastor pego no ato de roubo pode trazer para o evangelho? Quanto escândalo, quanto mal isso pode trazer.
E nós estamos como Moisés aqui, clamando a Deus para que o próprio nome de Deus seja preservado diante dos homens. Moisés faz isso. Moisés clama para que o nome de Deus não seja envergonhado. E o texto também nos ensina que a nossa intercessão não é algo mecânico. Não é algo que nós fazemos somente todos os dias, entramos lá diante de Deus e falamos: Deus, protege essa pessoa, Deus guarda essa pessoa. Não, o texto diz que Moisés suplicava. Moisés estava em clamor diante de Deus. Moisés estava com o seu emocional envolvido, com o seu coração envolvido. E intercessão, é óbvio, ela envolve a sua emoção. E intercessão não é uma oração fria, intercessão não é uma oração sem um sentimento, não. Tudo que nós estamos ali intercedendo diante de Deus tem que trazer junto com essa intercessão o nosso coração, trazer a nossa alma, trazer o nosso interior junto com aquilo, para que aquilo tenha realmente ao coração de Deus alguma valia, algum valor. Chegarmos diante de Deus com uma lágrima no olho, chegarmos diante de Deus com um coração às vezes sangrando, ela é mais importante do que uma oração longa, do que uma oração grande, do que um tempo até mesmo de oração muito longo. É mais importante você chegar diante de Deus quebrantado e contrito do que com longas orações. Moisés conhecia o poder da intercessão. Moisés chega diante de Deus, e essa é uma terceira faceta da intercessão, é você saber que você pode chegar diante de Deus com uma oração em prol de outras pessoas, e Deus vai te ouvir. E Deus vai ouvir o seu clamor. Porque Deus não é um Deus inacessível, é isso que Moisés também quer nos ensinar aqui. O nosso Deus não é um Deus que você não pode ter acesso. Não, Deus você pode ter acesso, você pode clamar, você pode pedir, você pode falar com Ele, você pode tentar convencê-lo sobre aquilo que Ele está até mesmo disposto a fazer. Deus disse a Moisés: eu vou acabar com esse povo. Moisés diz: não faça isso. E Deus, aqui no finalzinho do versículo, Deus muda de ideia. Mediante a intercessão, mediante o clamor de Moisés. Olha o poder que uma intercessão tem, olha o poder que um clamor tem, olha o poder que nós temos em Deus de falarmos com Ele no nome de Jesus e Ele mudar de ideia por causa daquilo que nós falamos. E nós precisamos muito nos atentarmos disso. Voltando lá a 1 Samuel, na história de 1 Samuel 8, temos um povo com falta diante de um sacerdócio sincero. E aí o povo se levanta, Nos versículos 5 e 6 de 1 Samuel capítulo 8, você aprende aqui o seguinte: o povo disse a Samuel: tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Porém, quando disseram: dá-nos um rei que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Quando nós entramos em intercessão, quando nós sabemos que o plano de Deus é um e o caminho das pessoas é outro. Quando nós devemos interceder, quando nós estamos vendo que Deus tem um plano para a nossa igreja, para o nosso grupo pequeno, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, mas talvez essas coisas estão entrando por um outro rumo. As escolhas pessoais estão tomando um outro caminho. O que fazer? Bater de frente com as pessoas? Gritar, esbravejar, entrar em luta corporal, entrar em luta emocional. Não só isso, não isso, melhor dizendo, mas entrar diante de Deus com súplica e com oração. O povo chega a Samuel e diz: Samuel, nós queremos um rei. Samuel sabia que Deus queria ser o rei do povo, e Samuel entra diante de Deus agora pelo povo, para que o povo mude de intenção, para que o povo mude o coração dele. Mas Deus percebe que o coração do povo não está mais flexível. Quando intercedemos, quando sabemos que os planos de Deus são um e os planos dos homens são outro. E muitas vezes, Provérbios 16, o coração do homem vai te enganar para que os seus planos não sejam colocados diante de Deus. Todo o caminho ao homem parece ser reto, diz o provérbio. Mas nem sempre é aos olhos de Deus. Nem sempre aos olhos de Deus. Então, intercedemos quando sabemos que os planos dos homens são um e os planos de Deus são um e os dos homens são outro. Quando intercedemos também, quando estamos em lutas internas, devemos interceder ao Senhor. Quando Samuel percebe que aquilo não cai bem, aquilo não cai bem para ele, isso desagradou a Samuel, então ele sabe que aquilo é hora dele também interceder. Porque como um homem de Deus,
percebe que aquilo que a pessoa está dizendo, que aquilo que a situação está levando, não é o que está em consonância com o coração de Deus, não é o que está em consonância com a vontade diretiva de Deus, não é o que está em consonância com a palavra de Deus, cabe-nos também entrarmos em intercessão diante de Deus. Cabe nos colocarmos na presença de Deus. Cabe falarmos com o Senhor. E nós precisamos demais entender isso, querido, que quando o nosso coração está passando e por lutas internas, é hora da gente levantar a nossa voz a Deus. É hora da gente interceder, é hora da gente falar com Deus. É claro, nós precisamos de Deus, precisamos de pessoas, mas nós precisamos aprender a interceder por situações que nos inquietam. Às vezes saímos espalhando isso aí a quatro ventos, mas não intercedemos diante de Deus, não entramos diante do Senhor. E por isso muitas situações não encontram resolução, não encontram resposta, não encontram solução. Aqui o verso 10 de 1 Samuel diz que Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei. Samuel ouve o povo e fala com Deus. Ouça tudo que está ao seu redor. Ouça pessoas que estão ameaçando você. Ouça pessoas que estão tendo sonhos. Ouça os seus próprios sonhos. Ouça as pessoas e fale tudo isso para Deus. Despeje tudo isso aos pés da cruz. Coloque diante do Senhor, porque isso é intercessão. Mas quando Deus falar com você, quando Deus ministrar aí o seu coração, não esconda isso também do povo. Essa é a segunda faceta aqui da história de Samuel. Samuel ouve o povo, fala com Deus, mas Samuel agora está ouvindo a Deus e falando com o povo. E se você ler depois aí na sua casa, que é um relato bem longo, aquilo que Samuel está falando aqui no capítulo 8, sobre o que o rei iria exigir do povo, o que o rei iria ter do povo, você percebe que Deus ainda assim está dizendo para o povo: olha, tudo bem vocês não me aceitarem como rei de vocês, mas um rei terreno vai exigir isso, e o povo. E quando chega aqui no verso número 19, diz que o povo recusou-se a ouvir a Samuel e disse: nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E nós precisamos entender que nem sempre a nossa intercessão vai ter a resposta que a gente quer. Mas como intercessor, nós não estamos muito preocupados somente com o resultado dela. Nós estamos preocupados em fazer aquilo que Deus requer de nós. E eu trago 2 textos aqui para a gente poder encerrar essa ministração de hoje. O primeiro deles é em 1 João 2,1, que ele está dizendo o seguinte: filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Para que você saiba que você não está fazendo algo novo, mas está fazendo algo que Deus instituiu para que nós fizéssemos. E hoje, eu e você, nós temos um intercessor diante de Deus. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus quer, ainda assim Jesus continua ali, na intercessão por nós, clamando por nós, falando com Deus acerca da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos erros, dos nossos acertos. E nós precisamos nos voltar para isso, para interceder. Se Jesus, mesmo nós errando, continua intercedendo, nós também continuamos intercedendo pelas pessoas, mesmo que elas cometam alguns erros, mesmo que elas tomem decisões erradas, como aqui em Samuel nós aprendemos. Um segundo texto é Lucas 22, de 31 a 32. E esse texto aqui está dizendo o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Toda uma situação está criada ali, Jesus já está a caminho do seu martírio, da sua paixão, e uma discussão aparece ali entre os discípulos e Jesus traz essa verdade espiritual à tona. Olha, Simão, Satanás me pediu para peneirar vocês como trigo. Nós temos um inimigo lutando contra mim, contra você, contra os nossos filhos. E Jesus disse: mas eu orei.
E ele, segundo o apóstolo João, ele continua nessa condição de orar por nós, guardar-nos. E hoje ele nos ensina aqui que nós precisamos orar também uns pelos outros. Pelo quê, pastor? O texto diz, para que a sua fé não desfaleça, para que a fé das pessoas não desfaleça. Deus me chamou, eu tenho certeza disso, para ser um intercessor. E Deus te chamou, eu tenho certeza disso, para ser um intercessor. Para sermos pessoas que veem as situações terrenas e levam diante de Deus. E para que pessoas que também veem situações celestes, como Jesus aqui, e apresentam no reino natural. Eu quero que você viva isso, desfrute isso e aproveite isso na sua vida e faça dessa verdade bíblica uma chamada para a sua vida. Feche seus olhos, quero orar junto com você. Pai, que a bênção do Senhor recaia sobre esse irmão, sobre essa irmã, e que no nome de Jesus ela venha desfrutar, Deus. Venha desfrutar da tua presença. Ora para que nós possamos nos posicionarmos como intercessores. Oro no nome de Jesus para que nós possamos tomar essa condição para a nossa vida, Deus, e vir desfrutar disso, Pai. Para louvor do teu nome, para a glória do teu nome, para a exaltação do teu bendito nome, Deus. Faça com que esse irmão se desperte para essa realidade da intercessão e possa ser uma bênção nas suas mãos, porque é o intercessor, ouvindo o Senhor e falando aos homens, ouvindo os homens e falando ao Senhor, Pai. Obrigado por essa noite, nós te louvamos em nome de Jesus. Hoje ficamos por aqui, para você aí um forte abraço e a gente se vê, se Deus assim quiser. Paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, paz do Senhor Jesus novamente. Quero falar agora com vocês sobre o nosso momento de contribuição, ofertas e dízimos. E quero fazer isso olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo número 8. Vamos ler alguns versículos aqui e depois pensar em cima deles, tá certo? Versículo 1 está dizendo o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. A assistência dos santos. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, uma igreja passando por diversas situações, uma igreja complicada, mas olha como Paulo explica toda essa situação para mostrar o privilégio que eles têm. Olha como Paulo usa aqui as palavras: quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O projeto de Deus é que nós enxerguemos o fato de participarmos com dízimos, ofertas, contribuições voluntárias ou projetos especiais no reino de Deus como uma graça de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus é muito claro isso, que é melhor dar do que receber. Então é um privilégio para quem está participando, para quem está doando, para quem está ofertando, para quem está dizimando. É um privilégio para você participar disso. E é muito importante que você enxergue isso como o Espírito Santo quer que você enxergue. Não como um pesar, não com tristeza, não com uma amargura, não como se estivesse pagando ali uma conta, um boleto, não. Mas com uma alegria no seu coração por ser um participante disso e enxergar isso como uma chance, uma oportunidade que Deus te dá de graciosamente participar de algo poderoso. Participar da obra de Deus nessa terra, do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para centenas de milhares de pessoas que estão aqui sendo atendidas por nós e em todos os lugares do mundo também alcançadas a partir do evangelho ao qual nós pregamos. Então isso é um privilégio para a gente, não é um pesar para a gente, é um privilégio para a gente. Segunda coisa que Paulo ensina aqui é que a igreja da Macedônia estava passando por uma severa tribulação, chegando ao ponto de alguns deles viverem pobrezas. Então não é o nosso estágio que vai definir se eu quero participar ou se eu não quero participar. É o meu coração que define isso. E o nosso coração tem que estar como estava o coração dos macedônios aqui, um coração que transborda em generosidade. Um coração que transborda no querer fazer. Um coração que tem o desejo de se aplicar e se dedicar para fazer alguma coisa. Eu não entendo que, de repente, a maior oferta de todas aquelas que Paulo recolhia fosse a oferta dos macedônios. Mas era uma oferta relevante, porque trazia no seu bojo, no seu contexto, essa realidade e essa verdade. E a nossa participação tem que trazer isso.
daquilo que nós podemos fazer, muito ou pouco, fazermos com generosidade, com entrega, com desejo, com vontade. Jesus conta a história da viúva que dá ali as suas moedas, a sua ofertinha, né? Como nós ensinamos as crianças. E Jesus diz, ela deu muito mais do que todos. E tinham muitas outras pessoas ali ofertando muito mais do que ela. Mas ela fez com entrega, ela fez com generosidade. Essa palavra tem que estar guardada muito bem no nosso coração no que diz respeito às ofertas. Tem que ser sempre uma oferta generosa. Generosidade não tem a ver somente com volume, com tamanho, com cifrão, com cifra. Não. Generosidade tem a ver com a entrega do coração. Por fim, o apóstolo Paulo diz que, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Iniciativa própria, suplicaram insistentemente porque perceberam que aquilo era um privilégio, participar da assistência dos santos. Cara, se isso não mudar a nossa concepção, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, isso tem que mudar a nossa concepção. O entendimento sobre esse momento é um privilégio para cada um de nós participar disso. É um privilégio para mim, para você ser um participante da obra de Deus, da expansão do reino de Deus e da implantação do reino de Deus nessa terra. Se eu enxergar como um privilégio, eu vou participar com alegria, eu vou participar com generosidade, eu vou participar e vou fazer como a palavra de Deus quer que eu participe e como a palavra de Deus quer que eu faça. Se você agir dessa maneira, a sua oferta será recebida nos céus, você vai ser muito abençoado e com certeza aquilo que você entrega não será somente uma oferta financeira, material, mas será uma semente espiritual que trará para você colheita e abundância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então eu quero te abençoar agora no nome de Jesus Cristo e pedir que Deus te dê recompensa, que Deus te fortaleça e que Deus te abençoe e que você continue no propósito correto de viver sendo um abençoador do reino de Deus. Daqui a pouco vai aparecer na tela também as nossas contas bancárias aí e que você possa participar, você que está à distância, através do seu Pix ou da sua transferência bancária normal e que Deus abençoe a sua vida. Recebe a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a sua história no nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, então é isso. Guarda no seu coração essa mensagem, guarda no seu coração essa palavra, que Deus te abençoe. Hoje estamos encerrando por aqui o Conectados com a Palavra. Semana que vem, se Deus permitir, nos agraciar, nós voltamos às 8 horas novamente. Sexta-feira tem um outro estudo com outro irmão e você pode acompanhar também. Segunda-feira também. Como eu disse a princípio, você pode segunda, quarta e sexta entrar aqui às 8 horas da noite. Vai ter sempre alguém para ministrar uma palavra dentro de um estudo sequencial para abençoar e fortalecer a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, um dia abençoado, uma noite de descanso cheia da graça dele e que Deus te fortaleça. Forte abraço e até mais.